Nós não sabemos ainda derivar potência, né? Até o momento nós sabemos calcular a derivada por definição. Então vamos calcular essa derivada por definição. Nessa listinha aqui, você vê que ele coloca os pontos. Eu quero a derivada no menos 5 terços, quero a derivada no menos 3. Aquele que é a derivada num ponto A qualquer. Lembrando que a derivada em um ponto, ela informa para você qual que é a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto que tem aquela abscissa. Então, por exemplo, y igual a x ao cubo, ele tem como gráfico uma coisa mais ou menos parecida com isso. Ó. Aqui ela vai fazer isso e aqui ela vai fazer isso. Isso seria o y igual a x elevado ao cubo. O que é solicitado para você é o seguinte: no ponto onde a abscissa é um número A, eu quero saber qual é a inclinação da reta tangente. Ou seja, eu vou pensar em uma reta que vai tangenciar essa curva aqui. Vou pensar em uma reta que vai tangenciar essa curva. E aí eu quero saber qual é a inclinação dela. Como é que eu calculo a inclinação dela? A inclinação você pode ver assim, ó, andando uma unidade para cá. E aí você vai subir quanto? Esse subir quanto é que é a inclinação. Essa inclinação da reta é o que nós chamamos de derivada no ponto A. Não se esqueça disso. Eu coloquei esse 1 aqui porque a inclinação, na verdade, é a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal, não é? Como a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, se o cateto adjacente for 1, a tangente vai ser só a altura aqui, né? Esse pedacinho aqui. Então fica bom se você pensar desse jeito. Então o que nós vamos encontrar é isso. Agora, para encontrarmos essa derivada, eu só sei disso aqui, ó. Eu sei que eu tenho que pegar o f, no caso aqui o ponto é o ponto A. Então é f de A mais H menos f de A dividido por H. Eu quero descobrir para onde que vai essa razão incremental na medida que você coloca o H indo para zero. É isso que eu vou tentar descobrir. Nesse caso aqui, o que é o f de A mais H? É o f de x, onde você tira o x e coloca A mais H. Então, se aqui no lugar de x você colocar um A mais H, olha só, no lugar aqui você vai colocar um A mais H, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, A mais H elevado ao cubo. Depois tem o f de A. O f de A é você pegar esse x aqui, tirar o x e colocar A. Aí vai ficar assim, ó, A elevado ao cubo, dividido por H. Aí note você que se você experimentar colocar o H igual a zero aqui, você não vai conseguir nada, porque vai dar uma coisa indeterminada, né? Vai dar um zero dividido por zero. O que você tem que buscar é uma maneira de calcular, de tirar daí, né, de remover daí esse valor que produz o zero no numerador e no denominador. Para isso você vai desenvolver, né? Vamos desenvolver aqui. Eu preciso aqui agora saber desenvolver... Eu preciso saber desenvolver o cubo da soma de dois termos. Se você não souber a fórmula do cubo da soma, é só você lembrar o que é que significa A mais B elevado ao cubo. A mais B elevado ao cubo é a mesma coisa que eu pegar o A mais B e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Ou eu poderia pensar assim também, isso aqui é o A mais B multiplicado por A mais B elevado ao quadrado. Poderia pensar assim, porque produto de potência com a mesma base, você conserva a base e adiciona os expoentes. Aí esse aqui já é um quadrado da soma, que eu penso que todo mundo sabe, né? Como é que desenvolve o quadrado da soma? Aí você vai obter assim, ó, A mais B multiplicado pelo quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, partindo do pressuposto que você saiba desenvolver o quadrado da soma, você pode achar a fórmula para desenvolver o cubo da soma. E chegando aqui, o que você tem que fazer é aplicar a propriedade distributiva aqui, né? Você multiplica o A com todo mundo, depois multiplica o B com todo mundo. E aí você vai chegar aqui, ó. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Pode fazer as continhas que você vai chegar bem aí. O ideal seria se você já tivesse isso de prontidão, né? Se você já
olhasse para o cubo da soma e falar, esse cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Tem um jeito de você deduzir, chegar até essas formulazinhas de potência de soma de dois termos, que é usando aquele triângulozinho de Pascal que vocês estudam lá no segundo ano, né? Que ninguém dá muita bola para aquilo, mas que aqui às vezes ajuda. Vamos supor que você quisesse desenvolver a quarta potência aqui da soma de dois termos, ou a quinta potência. Qual é a fórmula para isso? Então, se você reparar bem, aqui quando você pega assim, ó, o A mais B é elevado a zero, aí isso dá 1, né? Quando você pega aqui o A mais B é elevado ao quadrado, aí você já encontra assim, isso aqui já é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. 1, 2, 1. Você olha para os coeficientes aqui, né? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1. Olhando só para os coeficientes. 1, 2, 1. Então você tem aqui assim, que esse aqui deu 1, esse aqui dá 1, 2, 1, assim. E se você olhar para o cubo, olha só para você ver o que aconteceu no cubo. Nós acabamos de desenvolver o cubo aqui, ó. Aqui é 1, então seria aqui 1, aqui seria 3, 3, 1. Seria assim, 3, 3, 1. Esse triângulo, essa característica, ele vai se manter. Isso aqui não é uma demonstração, né? Mas eu só estou ilustrando aqui com os 3 primeiros para você perceber o que vai acontecer. Na verdade, esses termos aqui de baixo, ó, você obtém eles adicionando os 2 que estão acima e à esquerda. Se você adicionar 1 com mais 2, dá 3. Se você adicionar 2 com mais 1, dá 3. E ele sempre começa com 1 e termina com 1. Esses aqui são os coeficientes. Se você quiser saber os coeficientes da quarta potência da soma de dois termos, você vai fazer assim, 1, aí 1 com mais 3 aqui dá 4, 3 com mais 3 dá 6, 3 com mais 1 dá 4, e depois termina com 1. Esses aqui são os coeficientes. E se você quiser saber como é que vai ficar a decomposição, aí você vai reparar aqui o seguinte, olha só para o A. O A, o expoente começa em 2, que é esse aqui, né? Começa em 2, depois vem para 1. E aqui, se você fosse colocar um A, seria um A elevado a 0. Se você olhar só para o B, aqui o B, não aparece o B aqui. Então, seria um B elevado a 0. Aqui seria um B elevado a 1. E aqui seria um B elevado a 2. Então, note que o expoente do primeiro aqui, ele vai decrescendo e do outro vai aumentando. Se você quiser saber como é que desenvolve isso aqui, você colocaria assim, ó. Vamos supor que você quer saber quanto que dá A mais B elevado à quarta. Então você colocaria assim, AB, 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 AB deu quanto? Deu 4, né? Precisa de 5, é um a mais do que esse aqui, ó. AB. Aí o expoente do A seria assim, 4, 3, 2, 1, 0. O expoente do B seria 0, 1, 2, 3, 4. E esses aqui são os coeficientes. Então aqui o coeficiente é 1, que não precisa colocar. Aqui o coeficiente é 4. Depois o coeficiente é 6. Depois o coeficiente volta a ser 4. Depois o coeficiente é 1 de novo. Então se você observar aqui, você vai ficar assim, ó, com A elevado à quarta, mais 4A ao cubo B, mais 6A quadrado B quadrado, mais 4AB ao cubo, mais B à quarta. E você pode fazer com 5, com 6, com 7. A ideia continua a mesma. Você usa esse triângulozinho aqui para poder descobrir quais são os coeficientes. E depois você faça essa ideia que eu te mostrei aqui do expoente. O expoente do primeiro decrescendo, o expoente do segundo crescendo. Aí você obtém essas fórmulas para desenvolver cubo da soma, quinta potência da soma de dois termos, né? Estou falando de dois termos. Bom, vamos voltar ali para o nosso problema. Revisamos isso aqui, ensino médio, segundo ano. Você chamou? Revisamos aqui o segundo ano. Agora vamos voltar para cá. Aqui eu quero desenvolver o cubo da soma de dois termos. Então,
eu sei que isso vai dar, então, o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Vai ficar h elevado ao cubo. Isso que eu acabei de escrever aqui é o cubo da soma de dois termos. Aí eu tenho que subtrair aqui agora do a ao cubo, dividido por h. Note você que aqui, ó, esse a ao cubo com esse a ao cubo aqui vai cancelar, desaparece. E aí o que sobra aqui é uma expressão onde o h é um fator comum. Ele é um fator que está em todas as parcelas. Então eu posso colocar esse h em evidência. Se eu colocar esse h em evidência, aqui vai ficar assim 3a quadrado, aqui vai ficar assim mais 3ah, porque lá tinha um h quadrado, mas um deles veio para cá, né? E depois vai ficar assim mais h quadrado dividido por h. Olha aí eu conseguindo o que eu queria. Eu queria cancelar os fatores que anulavam numerador e denominador. E aqui quem anula é o h. Eu posso cancelar, porque esse h eu vou fazer ele tender a zero. Ele não é igual a zero, então aqui eu não estou cancelando os zeros. E aqui agora, olha só, a expressão que sobrou foi só essa aqui, ó, 3a quadrado mais 3ah mais h quadrado. E o que eu quero descobrir é para onde que vai essa expressão, quando eu mando o h para zero. Note que essa função, assim, à luz do que nós já discutimos depois, agora eu poderia até falar em continuidade, né? À luz do que nós discutimos depois, essa função aqui é uma função contínua na variável h. Então, quando eu quero descobrir o que acontece quando o h vai para zero, é só substituir o h por zero. Mas mesmo até antes de falar sobre isso, você pode notar aqui que na medida que você vai fazendo o h tender a zero, essas parcelas aqui elas vão tender a zero. A tendência dela é ficar cada vez menor, cada vez menor. Ok? Então, pessoal, essa expressão aqui, ó, ela vai tender a zero e essa expressão aqui vai tender a zero também. Então, no final das contas, você vai ter o seguinte, que quando o h tende a zero, que você vai obter a derivada, né? A derivada é o limite dessa expressão aqui. O h é o limite dessa expressão quando o h tende a... Não. A derivada é o limite dessa expressão quando o h tende a zero. Então, a derivada no ponto A ficou só isso aqui, né? 3a quadrado aqui, ó. 3a quadrado. Veja que eu tentei mostrar para vocês não é só a resolução do exercício, mas também uns periféricos ali que ajudam você em outras situações também.